A Rússia descobre que os Estados Unidos estão enviando armas para a Ucrânia. E após essa descoberta, envia uma mensagem muito forte. Se vocês continuarem a ajudar a Ucrânia com armas, as consequências serão imprevisíveis. Muitos acham que a guerra ainda não começou entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas o que é que você acha? Meus queridos, nós já estamos, de certa forma, em uma guerra. A Finlândia também recebeu ameaças da Rússia, e não somente a Finlândia, mas a Suécia também. Nós temos alguns países na Europa que estão buscando posições nesse grande conflito que aparenta ser um conflito mundial. Será que nós vamos ter uma situação de guerra mundial no final dos tempos? Vejam bem, o que o Espírito de Profecia nos diz é que no fim dos dias, nos dias finais, graçará a guerra, ou seja, a guerra se espalhará no mundo. E também nós lemos em Apocalipse 11, um verso muito interessante, e eu quero aqui falar para vocês que ao ler esse verso, nós temos uma revelação das coisas que irão acontecer nos últimos dias. Estamos chegando no fim ou não? Haverá guerra no fim dos dias ou não? As nações estarão em conflito ou não? Em Apocalipse 11, verso 18, nos fala que a sétima trombeta é exatamente a volta de Jesus. Meus queridos, vocês estão entendendo? Esse vídeo é de boas novas. A sétima trombeta, quando ela soar, será anunciando a volta de Jesus Cristo. E que característica, que momento é esse? O que é que vai acontecer quando estiver chegando a proximidade da sétima trombeta tocar? Que coisas acontecerão? Nós podemos ler o que está em Apocalipse 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Quanta informação em apenas 2 versículos. Na época da volta de Jesus, as nações estarão iradas, porém virá a ira do Senhor. E também virá o julgamento do Senhor. Mas se fala tanto naquelas pessoas que estão destruindo a terra, destruindo a terra. Nós estamos vivendo um momento em que o ser humano está preocupado com a preservação do planeta. E olha que mensagem atual. O Senhor irá destruir os que destroem a terra. Esse é o tempo da sétima trombeta. O tempo da sétima trombeta está rapidamente se aproximando. O tempo em que as nações estarão iradas. O tempo em que o Senhor julgará. O tempo em que o Senhor derramará os seus juízos sobre a terra. O tempo em que as nações estarão iradas é o tempo em que virá a ira do Senhor. Mas, meus queridos, muitos estão olhando. Será que vai haver guerra nuclear? Será que não vai haver uma guerra nuclear? A nossa preocupação, meus queridos, não deve estar simplesmente numa guerra nuclear que poderá acontecer ou não, mas na guerra que está acontecendo agora, uma guerra cósmica, uma guerra onde o nosso caráter está sendo provado. O grande conflito de uma guerra cósmica dos poderes do bem contra os poderes do mal. Meus amados, esse é o momento em que cada um de nós temos que tomar as nossas decisões. Nos últimos dias, graçará a guerra. Nos últimos dias as nações estarão enfurecidas e nesses dias, o dia em que a sétima trombeta tocar, Jesus Cristo estará vindo para salvar, para dar a recompensa, para dar o galardão aos seus santos. E eu pergunto a você, você é um santo de Deus? Você vive realmente separado das coisas desse mundo? É impressionante, meus queridos, porque a igreja parece adormecida. As notícias nos mostram que o fim está próximo, mas muitas pessoas estão vivendo de maneira como se Jesus nunca fosse voltar dentro de nossa própria igreja. Pecados acariciados, pecados escondidos, inveja, ciúme, contendas, todas essas coisas acontecendo, sensualidade no meio do povo de Deus. Olha, o juízo começa primeiramente com a casa de Deus. Esse é o momento, nós estamos atrasados. Esse é o momento de nos prepararmos, amados. É agora, é esse o momento
de consagrar as nossas vidas, de nos entregar completamente ao Senhor, de clamar entre o pórtico e o altar. Esse é o momento em que os pastores devem chorar. Meus amados, quantos apelos ainda serão feitos? Lembremos-nos que um dia, o último apelo será feito. Lembremos-nos que a última lágrima será derramada pelos pastores, pelos evangelistas, pelos obreiros bíblicos, apelando a uma geração iníqua, a uma geração terrível, uma geração sensual, uma geração afundada no pecado, para que se arrependam. O último apelo será feito, a última lágrima derramada, e muito em breve, muitos olharão para os céus e dirão: esse é o nosso Deus que nós aguardávamos, esse é o nosso querido Senhor em que tanto esperávamos, Ele é a nossa salvação. Nós nos regozijaremos e seremos felizes para sempre em sua presença. E um outro grupo, que coisa terrível, um grupo enorme, gigantesco, tanto fora e também dentro da igreja, em que expressarão, em que falarão um dos versículos mais tristes, talvez o versículo mais triste da Bíblia. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. É o versículo mais catastrófico que existe na palavra de Deus. Não pode ser comparado com uma guerra nuclear. Não pode ser comparado com nada nesse mundo, porque se a minha alma está perdida, se eu estou perdido para sempre, essa é a maior catástrofe de todos os tempos. O céu não será o mesmo sem você. Por favor, jovens, crianças, adolescentes, nos preparemos, porque o tempo em que as nações estão enfurecidas é o tempo do derramamento da ira do Senhor. É o tempo da segunda volta de Jesus. É o tempo para dar o galardão aos seus servos e para destruir aqueles que destroem o planeta. Preparemo-nos, meus amados, pois o tempo está próximo. Antes de terminar, não se esqueça, faça da sua casa, do lugar que você vive, um lugar de salvação. Faça da sua casa o lugar onde você pode planejar e você pode fazer ali a arca, a nova arca de Noé, onde as pessoas poderão ser salvas, transformando a sua casa, o seu quarto, a sua garagem, aonde você vive, num espaço de vida saudável. O curso online estará disponível no link aqui abaixo desse vídeo, no link estará na descrição e você pode acessar e você pode fazer esse curso e você pode transformar-se num instrumento vivo de Deus para ajudar as pessoas nas suas aflições físicas, emocionais e espirituais. Que Deus te abençoe muito. Maranata, meus queridos, preparemo-nos e nos alegremos porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Maranata, Ele vem, Ele vem.